No extremo sul do mundo, onde a Terra se perde em um branco infinito, existe um território que desafia toda a lógica humana sobre a vida. Ali, o vento esculpe gigantescas catedrais de gelo e o silêncio pesa mais que qualquer som. A natureza escolheu esse lugar para escrever seus capítulos mais extremos. Este é o último continente intocado, onde cada respiração é uma oração ao impossível. E cada batida do coração ressoa como um tambor ancestral na vastidão congelada. Mas não é apenas gelo que encontramos aqui. É a própria essência da resistência pintada na paisagem, a alma da perseverança gravada em horizontes que se estendem além do que os olhos conseguem alcançar. Na Antártida, a vida não apenas sobrevive, ela dança com o perigo, desafia o impossível e floresce onde a lógica diz que não deveria existir. Cada criatura que habita esse deserto gelado carrega consigo o código sagrado da adaptação suprema. São guerreiros silenciosos de uma batalha que dura milênios, em que a vitória não se mede em territórios conquistados, mas em instantes preciosos de existência preservada contra temperaturas capazes de congelar até os sonhos. Esta jornada sagrada nos conecta, não importa onde estejamos. Compartilhe nos comentários de onde você nos acompanha e faça parte dessa experiência. É uma honra ter sua companhia nesta expedição. Bem-vindo à Antártida Selvagem. Sobrevivência extrema nos desertos gelados. Documentário completo. Há cerca de 14 milhões de anos, quando a Terra ainda aprendia a desenhar seus continentes, uma enorme massa de terra iniciou uma lenta viagem rumo ao extremo sul do planeta. A Antártida que conhecemos hoje não nasceu coberta de gelo. Seus primeiros tempos eram verdes e tropicais, repletos de florestas que sussurravam segredos ao vento quente de eras esquecidas. Dinossauros caminhavam por suas praias, rios cantavam melodias que o gelo agora guarda em silêncio, e a vida pulsava com intensidade exuberante. A transformação do continente foi uma sinfonia que se desenrolou durante milhões de anos. Lentamente, ele deslizou para o sul, carregando consigo as sementes de sua própria metamorfose. Os bosques dobraram-se diante de invernos cada vez mais longos. Os rios congelaram suas canções, e o verde cedeu lugar ao branco em uma rendição que durou eras incontáveis. Mas a vida, obstinada e criativa, não se extinguiu. Ela aprendeu a dialogar com o frio, a decifrar o idioma do gelo e a se reinventar para sobreviver onde a lógica indicaria a morte. O gelo que hoje cobre 98% da superfície antártica não é apenas água congelada. Cada camada é uma página viva da história do planeta, guardando em seu interior segredos de climas que a Terra já conheceu.
Cada bolha de ar aprisionada carrega um suspiro do passado. Cada metro de profundidade preserva fragmentos de eventos geológicos e cósmicos. Aqui se encontram partículas de estrelas que caíram quando os mamutes vagavam pelo norte, vestígios de erupções vulcânicas que estremeceram continentes distantes e a própria respiração da Terra, cristalizada como relíquia sagrada. A camada de gelo não é uniforme. Ela respira e se move, vivendo em escalas temporais que desafiam a compreensão humana. Glaciares milenares deslizam centímetro a centímetro rumo ao oceano, carregando rochas que testemunharam o surgimento dos primeiros humanos. Sob esse manto branco, montanhas guardam sonhos milenares, cordilheiras inteiras permanecem ocultas, e o Monte Vinson se ergue como um guardião silencioso, desafiando o peso congelado do tempo. Nos limites desse mundo gelado ocorre a verdadeira magia. Onde o gelo encontra o oceano, surge uma fronteira que é, ao mesmo tempo, fim e início. As águas antárticas, ricas em nutrientes liberados pelo degelo secular, formam os viveiros mais férteis dos oceanos do sul. Micro-organismos e o krill, aparentemente insignificantes, constituem a base de uma cadeia alimentar que sustenta gigantes do mar. Correntes nascidas nessas águas espalham vida e sustento para todos os oceanos do planeta. O vento antártico, força primordial, molda paisagens com paciência cósmica. Rajadas catabáticas descem de altitudes congeladas a velocidades que ultrapassam 200 km por hora, transformando partículas de gelo em projéteis que esculpem rochas e criam formas de beleza sobrenatural. Ele carrega histórias, o aroma mineral de pedras expostas há milhões de anos, cristais de gelo que dançam em redemoinhos hipnóticos, criando fenômenos ópticos que transformam o céu em um caleidoscópio de cores impossíveis. Nos raros vales livres de gelo, solos expostos revelam paisagens que parecem de outro planeta. Rochas testemunharam a separação dos continentes e guardam fósseis de criaturas que existiram antes mesmo da vida complexa. O silêncio aqui é quase físico. Cada respiração humana parece música, e a solidão planetária se mostra em sua forma mais pura. Mesmo nas condições mais extremas, a vida persiste. Micro-organismos extremófilos habitam o interior das rochas. Líquenes dão cor a superfícies que parecem condenadas à esterilidade. E lagos subglaciais como Vostok e Ellsworth guardam mundos aquáticos isolados por milhões de anos, com formas de vida que evoluíram separadas da biosfera conhecida. Cada gota dessas águas ancestrais pode conter códigos genéticos únicos, revelando adaptações que expandem os limites do possível. Esta é a Antártida primordial, palco da maior epopeia de sobrevivência da Terra. Onde o termômetro despenca a 80 graus negativos, o vento arranca o ar dos pulmões, e a noite polar se prolonga por meses. A vida não apenas persiste, ela triunfa. Na forja implacável do extremo sul,
A evolução deixou de lado os modelos comuns e começou a esculpir obras-primas de sobrevivência. Cada ser que habita a Antártida carrega em seu corpo a assinatura de milhões de anos de engenharia natural, transformando limites em forças extraordinárias, fragilidades em armas de resistência. O pinguim imperador, soberano absoluto deste reino gelado, não é apenas uma ave que não voa. Ele é uma demonstração viva de reinvenção biológica. Suas penas formam um sistema térmico engenhoso. Camadas externas repelem vento e água, enquanto camadas internas retêm o calor gerado pelo corpo. Entre elas, microcamadas densas criam uma barreira que mantém a temperatura constante. E junto à pele, um plumão fino atua como um aquecedor natural, gerando calor a partir de movimentos microscópicos dos músculos. Seus pés são protegidos por uma rede de vasos que transfere calor constantemente, permitindo caminhar sobre o gelo sem perder calor. Até a respiração é calculada, aproveitando cada sopro de ar gelado para conservar energia. A foca de Weddell é um verdadeiro submarino biológico. Seus pulmões colapsam durante mergulhos profundos, enquanto o oxigênio é armazenado nos músculos e no sangue. A frequência cardíaca diminui para priorizar órgãos vitais, e seus bigodes funcionam como sensores precisos, captando vibrações da água para localizar presas mesmo na escuridão absoluta. Seus dentes são ferramentas vivas, usados para manter abertos os buracos de respiração no gelo, esculpindo seu próprio caminho para sobreviver. A foca leopardo, predadora suprema, combina força e velocidade. Seus músculos geram impulsos explosivos, acelerando de 0 a 40 km por hora. A mandíbula possui dentes especializados. Os da frente capturam presas escorregadias, enquanto os posteriores trituram alimento com precisão cirúrgica. O coração reforçado e artérias adaptadas garantem que o corpo funcione mesmo nas águas geladas e profundas, mantendo a eficácia predatória ao extremo. O albatroz, senhor dos ventos antárticos, possui asas que funcionam como sensores meteorológicos vivos. Cada pluma está posicionada para aproveitar correntes de ar invisíveis, voando por horas sem bater as asas. Suas narinas tubulares detectam odores a grandes distâncias, guiando-o até bancos de peixes ou colônias de focas. Tendões das asas absorvem turbulências, permitindo voos eficientes mesmo durante tempestades intensas. O petrel das neves, menor mas igualmente notável, atravessa ventanias como um fantasma. Suas penas oleadas repelem água e gelo, e o metabolismo acelerado produz calor suficiente para suportar o frio extremo, convertendo gordura em movimento com eficiência máxima. No oceano gelado, o peixe de gelo apresenta sangue transparente, sem hemoglobina, transportando oxigênio diretamente no plasma. Proteínas anticongelantes impedem a formação de cristais de gelo, enquanto o coração sobredimensionado bombeia sangue para compensar a menor capacidade de transporte, garantindo sobrevivência em águas que congelariam qualquer outro ser. O krill, minúsculo mas essencial, sustenta toda a cadeia alimentar. Seus olhos percebem até pequenas variações de luz, suas brânquias filtram partículas nutritivas e seus movimentos direcionam alimento constantemente à boca.
Durante o inverno, reduz seu metabolismo quase a zero, entrando em estado de animação suspensa, que permite sobreviver meses com recursos mínimos. Cada criatura da Antártida demonstra que a vida não apenas sobrevive, ela se reinventa, transformando a diversidade em superpoderes. Aqui, cada adaptação é o resultado de milhões de anos de refinamento biológico, onde apenas as soluções mais elegantes e eficazes resistiram à prova extrema do frio absoluto. No reino dos gelos eternos, o tempo não se mede em horas, dias ou estações, mas nas próprias pulsações da Terra. Aqui, onde o Sol desaparece por meses a fio e depois retorna com intensidade igual, toda forma de vida sincroniza seus ritmos com ciclos ancestrais, mais antigos que qualquer relógio humano. O despertar antártico não se anuncia com o primeiro raio de sol, mas com o retorno da luz, que não apenas encerra a noite polar, mas desencadeia uma sinfonia de atividade biológica que percorre cada recanto do continente. É como se cada criatura emergisse de um sonho coletivo, regida por um relógio interno que opera em escalas temporais incompreensíveis para nós. Nas colônias de pinguins imperadores, esse despertar é monumental. Milhares de indivíduos que sobreviveram aos meses mais rigorosos do inverno emergem de um transe de pura sobrevivência. Seus corpos, enfraquecidos pelo jejum prolongado, respondem aos primeiros sinais químicos que anunciam o retorno da vida nos oceanos. O comportamento social dos pinguins durante este período revela uma organização complexa. Eles formam círculos de aquecimento, estruturas dinâmicas em que cada indivíduo alterna entre o centro protegido e a periferia exposta ao frio, em turnos calculados com precisão. Ninguém permanece tempo demais no frio, e ninguém monopoliza o calor, garantindo a sobrevivência de todos. Essa rotação funciona como um algoritmo biológico de otimização térmica. Pinguins nas bordas movem-se lentamente para o centro, enquanto os que aqueceram cedem lugar. Um gesto de cooperação evolutiva que assegura a vida coletiva. É a democracia do calor, onde a tirania do frio obriga à colaboração absoluta. Com as primeiras tempestades primaveris, as colônias transformam-se em organismos únicos. Dezenas de milhares de aves se comprimem em formações que reduzem a exposição ao vento, criando microclimas 30 graus mais quentes que o ambiente externo. O rugido cortante do vento torna-se sussurro, protegido pelo corpo coletivo. Durante essas tempestades, que podem durar semanas, os pinguins atingem um estado quase meditativo. Frequências cardíacas e respirações se sincronizam, transformando a colônia em um organismo vivo, onde cada indivíduo atua como célula de um corpo maior, dedicado exclusivamente à sobrevivência. Nas águas geladas, as focas de Weddell desenvolveram estratégias de caça coletiva. Não caçam isoladamente, mas em formações tridimensionais que cercam cardumes inteiros.
Comunicam-se por vibrações subsônicas que percorrem quilômetros, coordenando movimentos com precisão que rivaliza com esquadrões militares. Suas vocalizações subaquáticas criam mapas sonoros do ambiente oceânico. Sons que começam como sussurros percorrem correntes frias, transmitindo informações sobre presas, predadores e condições do gelo. É uma rede biológica onde cada chamado contribui para um mapa coletivo do Oceano Antártico. Durante o período reprodutivo, essas comunicações se tornam quase musicais. Machos e fêmeas executam duetos subaquáticos que podem durar horas, cada nota transmitindo informações sobre saúde, território e intenções de acasalamento. Essas óperas geladas ecoam pelas profundezas, celebrando a vida em condições extremas. As focas leopardo, solitárias por natureza, adotaram protocolos territoriais complexos. Cada território é demarcado por rastros químicos que podem persistir semanas, criando mapas olfativos respeitados por outros predadores. Quando áreas se sobrepõem, disputas são resolvidas por exibições de dominância que lembram danças ritualizadas, economizando energia e preservando vidas. Nos céus, albatrozes e petréis desenvolveram sistemas de navegação coletiva. Aves experientes lideram, lendo correntes e gradientes atmosféricos, enquanto jovens aprendem por observação. Durante tempestades severas, formam pelotões de voo que aproveitam vácuos aerodinâmicos, reduzindo o esforço individual e mantendo velocidade e direção do grupo. Suas comunicações aéreas funcionam como controle de tráfego biológico. Chamados específicos indicam mudanças de rota, altitude ou correntes favoráveis, criando inteligência coletiva que otimiza trajetórias em condições constantemente mutáveis. No oceano, o krill exibe comportamentos de formação que resultam em algumas das maiores concentrações de vida do planeta. Nuvens de trilhões de indivíduos movem-se como uma entidade única, sincronizando-se com gradientes de luz e nutrientes. Durante o dia polar, ajustam migração vertical a sinais sutis de temperatura e densidade nutricional, subindo e descendo centenas de metros como se dançassem uma coreografia invisível. Esses movimentos criam pulsos de energia que reverberam por toda a cadeia alimentar. Ao emergirem, trazem nutrientes das profundezas à superfície. Ao descerem, transportam carbono absorvido para camadas profundas, funcionando como uma bomba biológica que regula a química oceânica global. Durante tempestades, ventos de mais de 100 km por hora testam os limites da vida terrestre. Pinguins formam barreiras aerodinâmicas. Focas mergulham em profundidades protegidas. Aves migram ou buscam abrigo em fendas de gelo. Icebergs agem como micro-habitats flutuantes, oferecendo proteção e condições levemente mais favoráveis à vida marinha. Tudo neste continente pulsa em sinfonia. Cada criatura, do menor krill ao maior mamífero marinho, participa de um ritmo que celebra a persistência da vida em harmonia com a implacável força do gelo antártico.
Na Antártida, trazer vida ao mundo não é apenas um ato de esperança. É um manifesto contra o impossível. Aqui, onde termômetros despencam a 80 graus negativos e ventos podem arrancar o fôlego em segundos, cada nascimento é uma vitória que desafia as leis da sobrevivência. O pinguim imperador escolhe o inverno antártico, a estação mais cruel do planeta, para reproduzir-se. Uma escolha aparentemente suicida, mas que revela genialidade evolutiva. Enquanto outros seres buscam abrigo, os imperadores transformam a hostilidade extrema em vantagem estratégica, utilizando o frio e a escuridão como aliados. O ritual começa no outono austral, quando as primeiras tempestades anunciam a chegada do inverno mortal. Milhares de pinguins imperadores atravessam o gelo em procissões que podem se estender por mais de 100 quilômetros, guiados por um sentido magnético ancestral que os leva aos locais de reprodução, utilizados por suas espécies há milênios. Ao chegarem, iniciam cortejos que mais parecem danças rituais de civilizações perdidas. Machos e fêmeas se enfrentam, espelhando movimentos com precisão perfeita. Pescoços arqueados em elegância. Vocalizações ecoam pelo deserto gelado como cantos sagrados entoados pela própria natureza. Cada chamada vocal é única, funcionando como identidade acústica. Em colônias que abrigam centenas de milhares de indivíduos, parceiros se reconhecem pelo som distinto de cada voz, mesmo quando o vento antártico ruge com força total. É um sistema de reconhecimento biológico impecável, onde cada sinal atravessa a vastidão gelada com precisão absoluta. Após o acasalamento, a fêmea produz apenas um ovo, concentrando toda a sua energia reprodutiva em um único descendente. Pesando cerca de meio quilo, ele representa meses de nutrição intensa e planejamento evolutivo. O momento de transferir o ovo para os cuidados do macho é delicadíssimo. Qualquer movimento brusco ou segundo de exposição ao frio extremo pode significar morte instantânea. Os machos desenvolveram bolsas incubadoras, dobras de pele aquecidas que mantêm o ovo protegido em microclimas, onde a temperatura permanece estável, independentemente das condições externas. Enquanto isso, as fêmeas iniciam jornadas épicas rumo ao oceano aberto para se alimentar. Percorrem terrenos inóspitos, labirintos de gelo, escalando formações glaciais, guiadas pelo instinto magnético que as conecta às águas ricas em alimento. Os machos passam por jejum prolongado, que pode durar mais de 4 meses, perdendo até 40% de seu peso corporal. Durante este período, metabolizam reservas de gordura acumuladas para manter aquecimento e incubação. Quando as tempestades de inverno mais intensas assolam o continente, formam huddles, agregações coletivas onde cada indivíduo protege e é protegido pelos demais, em um balé de sobrevivência cuidadosamente calculado. Quando os filhotes finalmente eclodem, surgem como pequenas bolas de penugem cinzenta, pesando menos de 300 gramas e totalmente dependentes do calor paterno. Permanece nas bolsas incubadoras, onde a temperatura corporal do macho cria microclimas tropicais em meio ao inferno gelado.
En este punto de la travesía, hacemos una breve pausa. Si lo que estás presenciando aquí te conmueve de alguna manera, suscríbete al canal y activa la campana para no perder los próximos pasos de nuestra expedición. Tu presencia hace posible que más documentales como este sigan contándose. O retorno das fêmeas, após meses de alimentação oceânica, transforma-se em reunião familiar que desafia todas as probabilidades. Cada fêmea deve localizar seu parceiro específico em meio a uma multidão de centenas de milhares de indivíduos, utilizando o reconhecimento acústico como GPS biológico. As primeiras alimentações são cerimônias de transferência vital. O krill, parcialmente digerido, é regurgitado diretamente na boca dos filhotes, transmitindo nutrição e anticorpos maternos que garantem imunidade inicial contra os patógenos antárticos. À medida que crescem, a penugem cinzenta é substituída por penas impermeáveis, preparando-os para a vida aquática. Durante esta fase, permanecem em creches supervisionadas por adultos não reprodutores, aprendendo habilidades sociais essenciais à sobrevivência. Nessas creches, filhotes praticam huddles, desenvolvem vocalizações individuais e aprendem protocolos de reconhecimento, garantindo que estarão prontos para navegar sociedades pinguinianas complexas. Nas águas circundantes, focas de Weddell utilizam fendas no gelo como berçários naturais. Filhotes nascem com pelagem densa, que protege da hipotermia, mas precisam aprender a nadar em águas mortais. Mães ensinam submersões graduais, expandindo progressivamente a resistência das jovens focas. Chamados específicos funcionam como cordões umbilicais acústicos, conectando famílias mesmo nas profundezas turvas. Albatrozes e petréis, por sua vez, demonstram fidelidade parental através de distâncias oceânicas extremas. Reúnem-se em sítios reprodutivos específicos, retornando aos mesmos ninhos por décadas, garantindo continuidade territorial e tradição familiar. Filhotes recebem alimentação em expedições que podem atravessar milhares de quilômetros, transportando lulas e peixes capturados em longas viagens oceânicas. Durante a ausência dos pais, filhotes aprendem resistência climática, desenvolvem musculatura de voo e habilidades essenciais à vida independente. Cada nova geração herda não apenas genes, mas também conhecimentos ancestrais de sobrevivência em um ambiente que não oferece garantias, apenas oportunidades para aqueles suficientemente adaptados. A Antártida não segue os ritmos do mundo comum. Aqui, o tempo oscila entre fúria e pausa, entre tempestades que podem se prolongar por meses e calmarias que sempre prenunciam o próximo caos. Neste reino de extrema severidade, cada criatura desenvolveu métodos de sobrevivência que transformam destruição em oportunidade, devastação em reinício. Quando chegam os ventos catabáticos, descendo das montanhas transantárticas com velocidades capazes de ultrapassar 300 km por hora, toda a vida no continente entra em modo de resistência absoluta. Estes ventos não são apenas rajadas de ar, são torrentes atmosféricas que arremessam cristais de gelo, como flechas capazes de perfurar carne e ossos. O som destas tempestades é quase sobrenatural. Uivos que percorrem vastidões geladas como vozes de gigantes antigos, rugidos que fazem o próprio solo tremer sob o peso do ar em movimento. Frequências subsônicas cruzam centenas de quilômetros, alertando toda forma de vida da aproximação da fúria antes mesmo de os ventos atingirem o solo. Nas colônias de pinguins imperadores, a tempestade transforma dezenas de milhares de indivíduos em organismo único de resistência. Formam aglomerações de até 50 mil pinguins, compactados com densidade suficiente para gerar calor coletivo. A periferia atua como escudo vivo, protegendo o núcleo central do impacto direto do vento mortal. Durante tempestades que podem durar semanas,
Estes pinguins entram em estado de hibernação social ativa. Metabolismos e frequências cardíacas sincronizam-se, reduzindo a atividade cerebral e corporal ao mínimo necessário para a sobrevivência. A respiração se torna quase imperceptível. Toda a colônia funciona como um ser único, dedicado a atravessar o apocalipse meteorológico. A rotação dentro destas superagregações segue algoritmos biológicos precisos. Pinguins expostos na periferia movem-se lentamente em direção ao centro aquecido, enquanto aqueles no núcleo cedem posições, garantindo que ninguém permaneça em zona letal por tempo suficiente para sucumbir à hipotermia. Ondas de movimento peristáltico percorrem toda a massa, otimizando transferência térmica e mantendo integridade estrutural. É engenharia social instintiva que desafia a compreensão humana. Quando ventos atingem extremos capazes de arremessar pinguins contra o gelo, as agregações se compactam ainda mais. Os indivíduos se fundem em massa única, com cabeças e patas entrelaçadas, criando fusão temporária de identidades em prol da sobrevivência. Sistemas respiratórios se coordenam, formando bolsões de ar aquecido, que circulam por toda a colônia, mantendo a temperatura interna acima do ponto de congelamento, mesmo em 80 graus negativos. Nas águas próximas, focas de Weddell mergulham para profundidades onde a superfície não as alcança. Descendem 300 metros ou mais, entrando em estado de conservação energética, capaz de mantê-las semanas sem emergir. Seus corações desaceleram drasticamente, bombeando sangue apenas para órgãos vitais, estendendo reservas de oxigênio além do normal. São submarinos biológicos, esperando que a tempestade se dissipe. Durante esses mergulhos, as focas navegam por paisagens subaquáticas transformadas pelas tempestades. Correntes geradas pelos ventos redistribuem nutrientes, concentrando krill e outros organismos em bolsões densos, criando oportunidades alimentares únicas para predadores capazes de alcançar essas profundezas. As focas leopardo, predadoras solitárias, aproveitam ainda mais a turbulência. Surfam as bordas das tempestades, utilizando correntes geradas por ventos e gelo para percorrer vastas distâncias com gasto mínimo de energia. Explorando canais recém-abertos no gelo, encontram águas protegidas e ricas em vida marinha, obtendo vantagens alimentares extraordinárias. Nos céus, albatrozes e petréis não se afastam das tempestades. Eles as transformam em vias aéreas naturais. Correntes ascendentes e vórtices criam autoestradas de voo, permitindo percorrer centenas de quilômetros sem bater asas. Estas aves leem mapas atmosféricos invisíveis, detectando gradientes de pressão e temperatura, navegando através de sistemas de vento complexos que destruiriam aeronaves humanas. Petréis das neves desenvolvem técnicas ainda mais extremas. Durante nevascas cegantes, utilizam ecolocalização atmosférica, emitindo sons que refletem em partículas de gelo suspensas para mapear o ambiente tridimensional. Suas penas, impregnadas com óleos especiais, repelem acúmulos de gelo, garantindo a aerodinâmica funcional mesmo em tempestades de vento branco. No oceano profundo, o krill ajusta migrações verticais sincronizadas, respondendo à turbulência que propaga energia por colunas inteiras de água. Trilhões de indivíduos movimentam-se em uníssono, refugiando-se em abismos temporários, criando concentrações alimentares que atraem predadores de todas as profundezas. Lulas, peixes abissais e crustáceos aproveitam este fenômeno para crescimento e reprodução acelerados. Quando as tempestades cessam, o continente e o oceano emergem transformados. Formações de gelo são redistribuídas. Icebergs gigantes iniciam longas jornadas, transportando colônias de algas e micro-organismos. Plumas de água doce e nutrientes fertilizam novas áreas oceânicas, criando zonas de mistura ecológica e experimentos evolutivos temporários.
Durante as pausas, a vida recupera-se e cresce. Pinguins dispersam-se, focas emergem para respirar e restaurar oxigênio, aves percorrem longas distâncias em busca de alimento. Mas a vigilância permanece constante. O próximo vento letal pode surgir em questão de horas. Aqui, cada criatura aprendeu não apenas a resistir às tempestades, mas a transformá-las em força para a evolução e adaptação. Destruição e renovação caminham juntas, moldando seres capazes de prosperar onde a prosperidade parece impossível. Na vastidão gelada da Antártida, onde cada ser enfrenta batalhas aparentemente impossíveis, existe uma rede silenciosa que conecta toda a vida em harmonia. Cada movimento, cada respiração, cada pulsação reverbera através de teias ecológicas invisíveis, ligando o menor microcrustáceo ao maior predador oceânico. O krill, diminuto crustáceo que passa despercebido quando isolado, sustenta todo o ecossistema austral. Ele transforma a energia solar capturada pelo fitoplâncton em proteína que nutre organismos milhões de vezes maiores. Cada grama de krill contém bilhões de calorias concentradas, prontas para sustentar baleias gigantes, peixes diminutos e predadores de todos os tamanhos. Quando o krill sobe das profundezas em migrações verticais diárias, toda a vida marinha ajusta seu comportamento. Focas cronometram mergulhos, pinguins alteram rotas de natação e baleias adaptam seus caminhos migratórios. Esta sincronia não é casual. É produto de milhões de anos de coevolução, que entrelaçou espécies distintas em dependência mútua. Cada predador desenvolveu adaptações únicas para capturar este recurso. Barbas filtradoras, bicos especializados, dentes adaptados e brânquias eficientes. As baleias jubarte, visitantes sazonais das águas geladas, exemplificam a complexidade desta interdependência. Elas percorrem milhares de quilômetros desde oceanos tropicais até os mares antárticos para alimentar-se. Suas técnicas de caça cooperativa transformam a captura de krill em arte. Grupos coordenam mergulhos e movimentações para cercar cardumes, criando cilindros de bolhas que comprimem os crustáceos, permitindo que todas as baleias se alimentem simultaneamente. A comunicação entre elas ocorre por cantos que atravessam centenas de quilômetros, organizando uma dança oceânica que parece desafiar a lógica humana. Os pinguins imperadores, por sua vez, funcionam como reguladores ecológicos. Durante a época reprodutiva, sua intensa demanda alimentar controla populações de krill e pequenos peixes, evitando desequilíbrios que poderiam comprometer o ecossistema. Suas fezes, ricas em nutrientes, fertilizam colônias terrestres, sustentando musgos, líquens e micro-organismos que formam a base da vida terrestre antártica. As focas de Weddell desempenham papel igualmente essencial. Mantêm aberturas no gelo para respirar, que servem também a outros animais marinhos, criando rotas de acesso ao ar e pontos de referência em um oceano em constante mudança. Estes buracos funcionam como infraestruturas ecológicas inconscientes, vitais para múltiplas espécies. Nos habitats terrestres, micro-organismos extremófilos formam fundações invisíveis da vida. Bactérias e algas transformam luz solar limitada e minerais escassos em biomassa, alimentando artrópodes que, por sua vez, sustentam aves que nidificam em terra. Líquens, combinações simbióticas de fungos e algas, colonizam superfícies rochosas que isoladamente seriam inóspitas, demonstrando cooperação que transcende fronteiras taxonômicas. Em condições severas, entram em estado de dormência metabólica, retomando a fotossíntese assim que a tempestade passa, uma resistência que desafia nossa compreensão da vida. Albatrozes e petréis conectam ecossistemas antárticos a oceanos globais. Durante migrações de dezenas de milhares de quilômetros, transportam nutrientes e energia, depositando guano, que fertiliza ilhas distantes e integra o continente gelado aos ciclos planetários de carbono, nitrogênio e fósforo.
É esta rede invisível que transforma a Antártida em um ecossistema interdependente. Cada batimento, cada sucesso reprodutivo, cada ação mínima reverbera pelo conjunto, mostrando que a vida austral não existe em isolamento. Cada organismo contribui para o ritmo coletivo, tornando o continente um organismo vivo, pulsante e incrivelmente resiliente. Nos confins gelados do planeta, onde termômetros registram temperaturas capazes de congelar até pensamentos e ventos, moldam catedrais de gelo com paciência milenar. Algo novo começa a se mover. Não é o ritmo natural das estações extremas que moldou a Antártida por milhões de anos. É uma mudança sutil, que sussurra pelo gelo em uma linguagem que as criaturas austrais jamais ouviram. A voz da incerteza global. As primeiras pistas desta transformação não surgem em instrumentos meteorológicos ou imagens de satélite, mas através dos sentidos finamente afinados de seres que aprenderam a interpretar sinais sutis de alteração ambiental como questão de sobrevivência. Albatrozes experientes, navegadores oceânicos com décadas de memorização de padrões de vento e corrente, começam a perceber que suas rotas migratórias já não coincidem com os mapas aéreos gravados em seus instintos. Correntes de ar, que por gerações sustentaram voos transoceânicos, deslocam-se para novas latitudes. Sistemas de pressão que permitiam travessias longas e seguras se fragmentam em turbulências imprevisíveis. Estes mestres dos ventos antárticos, acostumados à precisão que garante vida em margens de erro mínimas, percebem que até o próprio ar agora se comporta de forma diferente. Nos oceanos, focas de Weddell, que seguiram rotas de caça durante décadas, encontram águas com temperaturas que não correspondem às suas experiências ancestrais. Termoclinas, camadas de água de diferentes temperaturas, alteram-se, exigindo ajustes em técnicas de caça refinadas por milhões de anos. Cardumes de krill, base da cadeia alimentar antártica, respondem às mudanças térmicas com alterações migratórias que provocam efeitos em cascata por toda a cadeia alimentar. Concentrações que sustentaram colônias de pinguins por milênios agora se dispersam, obrigando os pais a percorrer distâncias maiores, testando os limites de sobrevivência de seus filhotes. As geleiras que margeiam o continente, esculturas de gelo formadas ao longo de centenas de milhares de anos, começam a deslizar mais rapidamente em direção ao oceano. O som desses movimentos ecoa como lamentos de gigantes despertando antes da hora. Icebergs de proporções continentais se desprendem com frequência crescente, transformando eventos raros em rotina. Cada iceberg carrega ecossistemas inteiros desenvolvidos em isolamento durante décadas ou séculos. Colônias de algas, comunidades de micro-organismos e até populações de invertebrados marinhos são expostas a novas condições, onde a sobrevivência não é garantida. O derretimento acelerado gera plumas de água doce que alteram a salinidade, impactando correntes oceânicas globais que funcionaram como sistema circulatório planetário por milhões de anos. Essa desaceleração pode transformar padrões climáticos globais de maneiras ainda pouco compreendidas. Pinguins imperadores, especialistas em sobreviver às condições mais extremas, enfrentam desafios inéditos. O gelo marinho, que sustentou colônias por milênios, agora se forma mais tarde e se rompe mais cedo, encurtando o tempo disponível para a reprodução em ambientes que já exigiam precisão máxima. Filhotes que dependem de plataformas de gelo para completar o desenvolvimento da plumagem impermeável descobrem que essas plataformas desaparecem antes do tempo. Criaturas perfeitamente adaptadas às condições antigas enfrentam dilemas que nenhuma evolução anterior preparou. Algumas colônias respondem com flexibilidade comportamental extraordinária, explorando locais de reprodução nunca usados. Outras ajustam o timing reprodutivo, adaptando o ciclo de acasalamento à nova disponibilidade de gelo.
é experimentação evolutiva em tempo real, onde sucesso ou fracasso determinará quais linhagens transmitirão genes adaptativos. Focas leopardo, predadoras supremas dependentes do gelo como plataforma de caça, modificam estratégias alimentares, aproveitando novas oportunidades, mas também enfrentando desafios pela perda de emboscadas tradicionais. Essas mudanças revelam plasticidade surpreendente em espécies altamente especializadas, mostrando que reservas adaptativas podem emergir em tempos de instabilidade ambiental. Baleias jubarte, que migram para as águas antárticas, encontram concentrações de krill deslocadas. Ajustam rotas refinadas por gerações, enfrentando custos energéticos maiores que afetam a reprodução de populações inteiras. Algumas populações conseguem aprender novas rotas por comunicação social, transmitindo informações cruciais para a sobrevivência coletiva. Micro-organismos extremófilos, base das cadeias terrestres, respondem a mudanças de temperatura e umidade com ajustes metabólicos que repercutem por toda a rede trófica. Líquens antárticos, parcerias simbióticas entre fungos e algas, enfrentam estresses que podem romper associações antigas, enquanto novas parcerias se reorganizam para manter eficiência. Ao mesmo tempo, surgem oportunidades inesperadas. Áreas da Antártida que permaneceram congeladas por milhões de anos emergem, revelando solos virgens prontos para a colonização. Espécies flexíveis exploram novos recursos, expandindo territórios e populações. O verdadeiro potencial está nas novas gerações. Filhotes nascidos nesse ambiente já alterado não carregam expectativas históricas. Para eles, o novo normal é simplesmente normal, e comportamentos e preferências se moldam às condições futuras. Estas gerações representam experimentos evolutivos vivos, onde características que antes eram neutras ou desfavoráveis podem tornar-se essenciais para sobreviver em um mundo modificado. A Antártida, laboratório natural de adaptação extrema, transforma-se em palco de evolução acelerada. Cada estação revela novas estratégias de sobrevivência, novas alianças ecológicas e equilíbrios entre competição e cooperação. A evolução torna-se observável em tempo real, mostrando que a vida não apenas responde à mudança, ela a aproveita como oportunidade. O futuro da Antártida não está escrito nas estrelas, nem determinado por forças externas à biologia. Está sendo desenhado agora, em tempo real, pelas escolhas comportamentais de cada criatura que habita este continente gelado. Cada adaptação bem-sucedida, cada inovação comportamental, cada nova parceria ecológica contribui para uma narrativa de resiliência que poderá definir não apenas a sobrevivência antártica, mas o futuro da biodiversidade global. A Antártida respira mudança, carregando em sua respiração tanto medo quanto esperança. Medo do desconhecido, esperança na capacidade infinita da vida de se reinventar diante do impossível. Ao final desta jornada pelo reino dos gelos eternos, permanecemos em silêncio profundo diante da magnitude do que testemunhamos. A Antártida não é apenas um continente. É uma catedral viva, onde cada criatura oferece uma oração diária de resistência contra o impossível. É um laboratório cósmico, onde a vida escreve suas equações mais sublimes com tinta de sangue quente, sobre pergaminho de gelo ancestral. Cada pinguim que sobrevive ao inverno polar, cada foca que retorna das profundezas geladas, cada albatroz que atravessa tempestades capazes de destruir montanhas. Todos carregam consigo a prova de que a vida não conhece fronteiras, apenas desafios que pedem soluções engenhosas. Neste continente onde os termômetros quebram e os ventos redefinem o conceito de força, entendemos que fragilidade e resiliência não são opostos, mas parceiros em uma dança cósmica de sobrevivência. A Antártida nos ensina que adaptação não significa rendição. É a arte suprema de transformar limites em liberdade. Cada adaptação extrema observada aqui
É uma vitória da imaginação biológica sobre a tirania das condições impossíveis. É um testemunho vivo de que o universo não conspira contra a vida, mas a favor dela, oferecendo sempre novos palcos para os experimentos da existência. Nas águas que conectam a Antártida ao restante do planeta, percebemos que isolamento é apenas ilusão. Cada corrente oceânica transporta sussurros antárticos até praias tropicais. Cada migração une este fim do mundo ao coração de todos os mundos. Humanos e criaturas juntos, somos intérpretes de uma sinfonia planetária, onde os acordes da Antártida reverberam em cada respiração global. Esta jornada pela Antártida selvagem nos lembra que somos apenas guardiões temporários de uma maravilha que desafia nossa compreensão. Se esta jornada tocou seu espírito, compartilhe-a com outros amantes da natureza. Conte nos comentários qual momento mais tocou seu coração. Inscreva-se no canal para continuar explorando os santuários mais extraordinários do planeta. Ative as notificações para não perder nenhuma expedição. Cada visualização, cada like, cada compartilhamento mantém acesa a chama da curiosidade, iluminando caminhos para mundos ainda por descobrir. Agradecemos por nos acompanhar nesta odisseia gelada. Até nosso próximo encontro com o impossível, que a vida selvagem transforma em realidade. A aventura continua,